Bom dia, a paz do Jesus para todos. Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Vai eu aqui, mais um dia pela manhã. Antes de fazer qualquer coisa, eu venho fazer uma oração. Esse aqui que eu uso de altar. Aqui é a minha igreja. Interessante isso, né? Uma igreja nesse lugar. Hoje cansei porque subi muito rápido. Muito interessante uma igreja no meio do mato. É onde eu consigo falar com Deus assim, extremamente bem. Eu chego aqui, Jesus já está aqui me esperando para falar comigo. No dia que eu não conseguir subir, Ele vai me buscar. Tenho fé, eu creio que Ele me busca. Eu acredito muito nisso. Ele não vai falhar comigo. No dia que eu não puder subir aqui, Ele vai descer. Ele vai lá na minha casa. Amém. Vamos falar um pouquinho, né, da palavra. Um pouquinho de Jesus Cristo. Vamos lá? Tiago 5,14 diz assim: está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A gente fala de confessar, ou muita gente fala que a oração é individual, mas tem pessoas que estão tão fracas que não está conseguindo nem orar. Às vezes a legião de inimigo está tão grande para cima dessa pessoa que essa pessoa não consegue se mover, ela não consegue orar, ela não consegue enxergar que precisa da oração. Então isso chega a matar a pessoa, isso chega ao ponto da pessoa morrer, porque é isso que o inimigo quer. Então, pessoal, a gente deve de orar pelas pessoas, orar mesmo, de verdade, orar na fé, clamar ao Senhor por essas pessoas que estão enfermas, estão no vício, né, no alcoolismo, na droga, não importa qual que é o problema, a gente tem que orar por essas pessoas, orar e orar, que Deus, Ele nos atende, está aqui. Deus deixou escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Isso é a Bíblia, né? E é tão bom a gente pregar a palavra em cima da Bíblia. E tudo que eu falo em cima da Bíblia. Eu vou lá, eu busco o tema, eu busco o assunto e falo sobre esse assunto em cima da Bíblia, sabe? A gente não pode pregar coisa errada, falar coisas que não tem na Bíblia. Então a gente tem que orar pelas pessoas que estão enfermas, estão passando aí por dificuldade, clamar ao Senhor Jesus. E quando essa pessoa reagir, essa pessoa tem que reconhecer também, né, o milagre que Deus fez, a cura, a libertação. A pessoa tem que ser grata ao poder de Deus, ao poder do Senhor Jesus Cristo. Agradecer, orar e seguir o caminho de Jesus Cristo, se converter, sabe, largar as coisas do mundo, porque Jesus, Ele prova por A mais B, Ele prova em todos os momentos que nós somos dependentes dEle, e só Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Então a gente tem que largar as coisas do mundo, seguir o caminho de Jesus, porque senão não adianta. Tem pessoas que falam assim:
Eu oro todos os dias, eu tenho fé, mas não larga as coisas do mundo. Aí a pessoa fala assim: Jesus nunca me atende, Deus nunca me atende. Começa a seguir a Jesus Cristo com fervor, com força de vontade. Enche o coração de amor, de carinho por Deus, de temor, de respeito. Larga as coisas do mundo. Você não pode ficar em cima do muro, ficar entre a cerveja e Jesus, ficar entre a droga e Jesus, entre o cigarro e Jesus. Tem que partir para cima, ficar nos pés de Jesus e imaginar que Jesus Cristo ele não aceita coisas erradas. Deus não aceita, Deus não gosta. Ah, mas eu não consigo. Pede libertação, vai orando. Pede libertação, Senhor, porque não adianta você estar com um problema para resolver, mas em primeiro lugar você tem que pedir a Deus para purificar o seu coração, que a primeira área que Deus toca é o coração. É a libertação do nosso espírito. Depois ele começa a trabalhar nas outras áreas. É isso que eu estou querendo dizer. Então pede a Deus libertação para você conseguir atingir outras áreas. Deus modificar o seu coração. Porque às vezes a gente fala que a gente tem fé, a gente lê Bíblia todo dia, mas a gente não quebrou o coração para Jesus. Tem que deixar Jesus entrar no nosso coração de verdade. Então, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. Nunca desista. E quando estiver desistindo, chame alguém para orar com você. Chame alguém que você se sinta bem, ou não, ou até um estranho. Eu costumo falar, né, que aquela coisa da sementinha do bem que a gente planta, às vezes a gente não colhe no mesmo lugar, mas a gente colhe em outros lugares. Quando a gente planta a sementinha do bem, às vezes pessoas conhecidas não faz pela gente, mas aparece desconhecidos que faz. Então a gente pede ajuda quando a gente está assim, sabe? Quando a gente está muito para baixo, a gente está destruído, porque a força do inimigo é muito maior do que a da gente, mas não é maior do que a do nosso Pai, que é o nosso Criador. Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Ele pode libertar, transformar, pode fazer tudo na vida da gente. A gente clama por Jesus. Jesus é muito misericordioso, sabe? Jesus ele lê muito o coração da gente. Ele olha ali o coração da gente, ele sonda, ele vê naquela sinceridade, A gente não pode pedir coisa absurda para Jesus. Se você pedir para ganhar na Mega Sena, você não vai ganhar. Você pode até ganhar, mas não porque Jesus quis que você ganhasse ou não quis. Jesus não vai se meter nessas coisas. Ah, eu quero entrar em tal empresa. Jesus, gente, ele é Jesus do milagre. Deus é Deus do milagre, do impossível. Coisas possíveis é nosso, é o impossível que é dele. E quando a gente clama de coração aberto, a gente deixa realmente Jesus entrar no nosso coração e a gente está disposto a largar todas as coisas do mundo para poder seguir Jesus, ser humilde de coração, simples. É isso que Jesus gosta. Aí sim a gente consegue alcançar. Tem pessoas que não conseguem alcançar muitas das vezes aqui nessa vida. Às vezes tem pessoas que passam por um sofrimento tão grande a vida inteira, o tempo todo, aquele sofrimento, aquela pessoa na fé, mas a prova é a escola do Senhor.
O deserto é a escola do Senhor. É onde a gente aprende. Não fica preocupado se não está dando certo, mas você está na fé, está acreditando. Às vezes não acontece aqui, mas Jesus Cristo já está vendo o seu esforço, a sua busca, o seu clamor, pode ter certeza. E às vezes a gente não vai ser salvo aqui, mas quando você morrer, seus pecados já vão estar perdoados. O seu nome no livro da vida já vai estar lá. É isso que é o importante. Então a gente não pode perder a esperança. Mas não está dando certo a minha oração. Eu clamo todo dia, mas não está dando certo. Gente, está dando certo sim, a gente não sabe. Só acredite, abre o coração e deixa nas mãos de Deus, mas tem que deixar de verdade. Porque essa passagem de vida que a gente está tendo aqui não é a importante para a gente. A importante é após a morte. Por isso que Deus deixou a morte. Ele não deixou a vida eterna. Tem pessoas que estão preocupadas em juntar bens, material, dinheiro na poupança, um monte de coisa. Mas não vai adiantar nada. Aqui é só uma passagem, é só uma preparação para a vida eterna. Ou ir para o inferno. Aí a pessoa pode escolher. Eu escolhi ir para o céu. Tomara que Deus me dê essa oportunidade. Eu tenho buscado, eu subo no monte todos os dias, eu oro, estou de coração aberto, de coração muito sincero. Eu sou pecador? Sou, claro que eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Eu busco por Jesus porque eu sou pecador. Se eu fosse santo, eu não precisava de buscar por Ele, não. Jesus, quando esteve na terra, Ele orava. Ele orava. Por que eu não vou orar? Por que você não pode orar? Jesus orava. Tudo que Ele ia fazer, Ele pedia permissão de Deus, que é o Pai, é o Criador. Então a gente tem que orar e acreditar. Jesus orou, orou e orou. E eles pregaram Ele na cruz. Ele morreu por nós, deixou a morte e deixou o perdão dos pecados. Então nós vamos morrer. Ele deixou a morte para isso. Ele deixou a morte para a nossa salvação. Quem quiser ser salvo, que siga o caminho de Jesus Cristo, aceite Ele, mesmo com todos os problemas. Seja Deus, Ele testa a gente, sabe? Até a hora da morte. E converter, ser cristão e praticar o cristianismo é muito bom. Mas não é fácil, mas é bom. É muito bom. É muito bom que a gente sente conforto no coração. E a gente, quando não tem conforto no coração, a gente não tem nada. Você pode ter tudo na sua vida. Se você não tiver paz espiritual, um conforto no coração, você não tem nada na sua vida. Então Deus deixou aqui pra gente, né? Que é o manual da vida, que é a Bíblia, pra gente estudar, pra gente levar essa palavra às pessoas que precisam. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem gente do meu lado que não conhece. Ao meu redor aqui tem muitas pessoas que não conhecem. E pessoas que não conhecem, quando me vê falando aqui da palavra de Jesus, dá risada, debocha, fala mal, mas não sabe o que está falando. Porque a pessoa que sabe o que é uma palavra, o que é uma Bíblia, o que é a lei de Deus, respeita. A gente não pode blasfemar contra Deus. É um pecado que Deus assim não perdoa, tá? Blasfemar contra Deus. Então não blasfeme contra Deus. É um pecado que Deus, Ele odeia. Deus tem que ser amado, Deus tem que ser respeitado, Deus tem que ser querido, ser colocado em primeiro lugar. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas.
Então tem pessoas que vê, tem pessoas que não acreditam que eu virei cristão. Eu estou em fase de transformação, mas já estou pregando a palavra. Estou pregando a palavra. Porque eu me sinto bem assim. Mas Deus já transformou meu espírito, meu coração, que é mais importante. Me deu um coração novo, purificou o meu espírito. Por isso que eu estou aqui, falando da palavra para as pessoas. Eu tenho pressa de falar da palavra das pessoas. Deus tem pressa que fale da palavra dele para as pessoas. Porque o fim dos tempos está aí. Ninguém está acreditando que o fim dos tempos está aí, né? Cada dia que passa as pessoas acreditam menos. E isso aconteceu por um monte de vezes, né? Deus, ele deixou vários avisos por várias vezes, em várias situações, desde quando ele fez o mundo. Ele avisava, né? Sempre avisou. Deus sempre deixou o aviso. Ele avisou para Adão e Eva não comer do fruto, né? Da árvore proibida. É a única árvore que eles não poderiam comer o fruto. Mas a Eva desobedeceu a ordem de Deus. Depois veio a época de Sodoma e Gomorra. Deus disse que ia destruir aquela cidade porque as pessoas estavam demais. O pecado lá estava um absurdo. Então Deus foi lá e destruiu a cidade. Deus avisou sobre o dilúvio. Pediu Noé para construir a arca. As pessoas riam de Noé, porque Noé estava construindo uma arca no seco, né? Chamavam Noé de bobão. Então, depois veio o dilúvio, acabou com tudo. A terra começou a ser povoada novamente, né? Por Noé e seus filhos. E depois Deus foi libertar os escravos do Egito. Deus avisou um monte de vezes para eles. Eles não acreditavam em Deus. É um monte que Deus mandou as 10 pragas. Então, sinais, tá aí, tá cheio de sinais. Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo, nasceu, pregou pela terra, pregou a palavra, deixou ensinamento, morreu pelos nossos pecados. E a gente tá aí, não tá nem aí. O pessoal não tá nem aí. Como se não tivesse acontecendo nada. Porque tá dando valor às coisas do mundo. E não é isso que Deus quer pra vida da gente. Deus quer amor por Ele. A gente clama por Ele. A gente vive aqui na terra por Ele. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Jesus deixou avisado que Ele vai voltar para buscar a gente. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai julgar. Então a palavra de Deus ela é muito importante. Leva essa palavra aí às pessoas que precisam. Ore, visite as pessoas. Ah, você é cristão, tem entendimento da Bíblia, está na obra. Porque Jesus ele quer todo mundo na obra. Ele não quer que eu fique sozinho na obra ou outros amigos de igreja fiquem na obra. Ele quer todo mundo na obra. Ele quer todo mundo orando, clamando por Deus. Mas, gente, o fim do mundo vai ser muito complicado, tá? Vai acontecer coisas que as pessoas duvidam. As pessoas vão chorar muito. As pessoas vão passar muito aperto. As pessoas vão ter muito medo. Porque o negócio não vai ser brincadeira, não.
Eu, dentro da minha fé, eu quero que Deus, cada dia, me torne mais fervoroso na fé, mais forte na fé. Porque a fé é uma coisa muito interessante. Quando a gente tem fé, a gente confia, a gente não tem medo de nada. Porque quando a gente está na fé, a gente converte, a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo. A gente coloca as rédeas de tudo nas mãos dele. E no final dos tempos eu gostaria de estar vivo. Na fé, não no pecado. Porque o bicho vai pegar. E as pessoas não estão acreditando. Então, gente, o negócio vai ser feio no fim dos tempos. Eu não estou com medo. Mas tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que fala, eu morro de medo. Jesus Cristo deixou claro que não tenha medo, porque Ele vai olhar por nós. Mesmo que a gente estiver correndo risco de morte, mesmo que a gente morrer, mas a gente não vai passar pela segunda morte, só pela primeira. E Ele vai ver a nossa luta, vai ver a nossa fé e a nossa crença. Então a gente não pode deixar de acreditar no Senhor Jesus até no fim. Por isso que eu falo, você que está aí em cima do muro, saia de cima do muro, desça daí, vai para o caminho de Jesus Cristo. Você vai tomar a decisão mais certa na sua vida. A decisão mais incerta na vida da gente é quando a gente não vai para Jesus. Aí é complicado. Mas quando a gente está com Jesus, tá tudo certo. Pessoal, bom dia para todos. Não deixe de orar. Eu vou estar sempre falando dessa palavra de Deus, que é muito bom. Falar de Jesus é muito bom. Deus abençoe a todos. Deus tome conta de vocês. Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar então. Hoje tá frio, mas é isso aí, vamos aquecer. Vamos aquecer, a gente já aquece aqui em uma oração. A gente aquece na fé. E a gente aquece no trabalho, na luta. É isso aí. Bom dia para todos. A bênção do Senhor Jesus para todos aí. E vamos que vamos. Até a próxima.